Primeiramente, boa noite a todos. Havendo um legal de vereadores pedindo proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de outubro de 2021. Conforme resolução número 002/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Com a palavra, o vereador Sérgio Tadeu, do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade que nos assiste. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 2. Está em discussão a ata da sessão ordinária do dia 27 de setembro de 2021, que foi distribuída aos senhores vereadores. Está em votação. Aprovado por todos. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Pedido de providência número 256/2021 ao número 264/2021. Boa noite. Boa noite, testando. Boa noite a todos. Pedido de providência número 256/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal faça pavimentação em PAVS na Alameda Safira, no trecho entre a Travessa Diversi Marciano e a Rua Turmalina. Justificativa: se faz necessário esse pedido, pois a população que reside neste local reivindica a continuidade da pavimentação que já foi feita nos demais trechos da mesma rua, sendo que será feita uma licitação de compra de 100 mil metros quadrados de PAVS e gostaria que fosse incluída essa rua na mesma. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT. Pedido de providência número 257/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal faça a pavimentação em PAVS na Rua Amazonita, no trecho entre a Travessa Diversi Marciano e a Rua Turmalina. Justificativa: se faz necessário esse pedido, pois a população que reside neste local reivindica a continuidade da pavimentação que já foi feita nos demais trechos da mesma rua, sendo que será feita uma licitação de compra de 100 mil metros quadrados de PAVS e gostaria que fosse incluída essa rua na mesma. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT. Pedido de providência número 258/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal faça a pavimentação em PAVS na Rua Alexandrita, no trecho entre a Travessa Diversi Marciano e Rua Turmalina. Justificativa: se faz necessário esse pedido, pois a população que reside neste local reivindica a continuidade da pavimentação que já foi feita nos demais trechos da mesma rua, sendo que será feita uma licitação de compra de 100 mil metros quadrados de PAVS e gostaria que fosse incluída essa rua na mesma. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT. Pedido de providência número 259/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal faça a pavimentação em PAVS na Rua Ambar, no trecho entre a Avenida Diamante e a Rua Turmalina. Justificativa: se faz necessário esse pedido, pois é um trecho que encontra-se em péssimo estado, dificultando o tráfego de veículos e pedestres que por ali circulam diariamente, e também devido à continuidade à pavimentação que está sendo feita em outros trechos da mesma rua, sendo que será feita uma licitação de compra de 100 mil metros quadrados de PAVS e gostaria que fosse incluída essa rua na mesma. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT.
Pedido de providência número 260/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal faça a pavimentação em PAVS na Rua Opala, no trecho entre a Avenida Diamante e a Rua Turmalina. Justificativa. Se faz necessário esse pedido, pois é um trecho que encontra-se em péssimo estado, dificultando o tráfego de veículos e pedestres que por ali circulam diariamente, e também dando continuidade à pavimentação que está sendo feita em outros trechos da mesma rua, sendo que será feita uma licitação de compra de 100 mil metros quadrados de PAVS e gostaria que fosse incluída essa na mesma. Que fosse incluída essa rua na mesma. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT. Pedido de providência número 261/2021. Autor, vereador Sérgio Tadeu dos Santos. Para que o Executivo Municipal faça a inclusão dos conselheiros tutelares no nosso município no IP Saúde. Justificativa. Se faz necessário esse pedido, pois há interesse dos mesmos nessa inclusão. E como o Poder Executivo Municipal não oferece nenhum outro plano de saúde aos conselheiros tutelares, nada mais justo do que terem esse acesso ao IP Saúde, como todos os demais funcionários municipais. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Sérgio Tadeu dos Santos, PDT. Pedido de providência número 262/2021. Autor, vereador Eduardo Jardim Alves. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a fixação correta da placa indicativa. Forma de utilização dos aparelhos da academia ao ar livre localizada na Praça Ramiro Corrêa, em Xangri-Lá. Justificativa. Faz necessário esse pedido, pois dias que, constantemente, que a mesma encontra-se caída, dificultando as pessoas que utilizem os aparelhos. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Eduardo Jardim Alves, vereador PP. Pedido de providência número 263/2021, vereador Eduardo Jardim Alves. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a troca dos aparelhos das academias ao ar livre de todos os bairros que possuem os aparelhos, pois os aparelhos estão oxidados. Justificativa. Faz necessário esse pedido, pois foi solicitado a este vereador pelas pessoas que frequentam este espaço. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Eduardo Jardim Alves, vereador PP. Pedido de providência número 264/2021. Autor, vereador Eduardo Jardim Alves. Para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, providencie a troca das lâmpadas queimadas na Praça Ramiro Corrêa e também a substituição dos braços das luminárias LED que encontram-se danificadas. Justificativa. Faz necessário esse pedido, pois a praça fica muito escura, atrapalhando os comerciantes que trabalham à noite e a população em geral que frequenta a praça. Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021, Eduardo Jardim Alves, vereador PP. Leitura de ofício número 312/2021 no Gabinete do Prefeito Municipal. Ofício 312/2021, Xangri-Lá, 4 de outubro de 2021. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a apreciação em regime de urgência dos seguintes projetos de lei. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores temporariamente para a Secretaria de Planejamento para a contratação de fiscal de obras. Na mesma oportunidade, envio também para apreciação dos projetos de lei, abre crédito especial no valor de R$ 9.000 na entidade Prev Xangri-Lá.
altera dispositivo de leis complementar número 34, de 16 de junho de 2008, que dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do plano de carreira do Magistério Público do município de Xangri-Lá e da outras providências. Primeira leitura do projeto de lei número 096/2021. Projeto de lei número 096/2021, autor, Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria de Planejamento. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente um servidor para a Secretaria de Planejamento pelo período de até 12 meses a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 1, fiscal padrão 21. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01/2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei 1.373 de 2010. Artigo 4º. A contratação é emergencial com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da respectiva secretaria contratante. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Queria pedir aos nossos colegas para a dispensa da segunda leitura do projeto de lei número 096/2021. Como de costume, a gente bota em votação para que vá ou não, na segunda parte, a votação projeto. Está em votação. Aprovado por todos. Primeira leitura do projeto de lei número 097/2021. Projeto de lei número 097/2021. Autor, Executivo Municipal. Abre crédito especial no valor de R$ 9.000 na entidade Prev Xangri-Lá. Artigo 1º. Abre crédito especial no valor de R$ 9.000 na seguinte dotação orçamentária. Órgão, Projeto Atividade 2070 Prev Xangri-Lá, pagamento de benefícios e acessórios RPPS. Elemento 1096, indenizações e restituições, valor R$ 9.000. Artigo 2º. Servirá de cobertura para o crédito aberto no artigo 1º, recursos oriundos da redução da seguinte dotação orçamentária. Órgão, Projeto Atividade 11-2087, Prev Xangri-Lá, pagamento de inativos RPPS, aposentados e pensionistas. Elemento 739, aposentadorias do RPPS, reserva remunerada, no valor de R$ 9.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de setembro de 2021. Primeira leitura do projeto de lei número 099/2021.
Projeto de Lei número 099/2021. Autor, Mesa Diretora. Dispõe sobre a criação do Arquivo Legislativo e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Arquivo Legislativo da Câmara Municipal de Xangri-Lá, vinculado ao setor de arquivo. Artigo 2º. Serão atribuições do Arquivo Legislativo da Câmara Municipal de Xangri-Lá. Inciso 1. Formular a política de gestão de documentos e coordenar a sua implantação no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Inciso 2º. Estabelecer e divulgar diretrizes e normas de gestão e preservação de documentos. Inciso 3º. Garantir o acesso às informações e arquivos no âmbito da Câmara Municipal, observada as restrições legais eventualmente aplicáveis. Inciso 4º. Coordenar, elaborar e atualização de planos de classificação e de tabelas de temporalidade de documentos da Câmara Municipal. Inciso 5º. Assegurar a gestão, preservação e controle dos documentos sob sua custódia. Inciso 6º. Dar cumprimento aos prazos estabelecidos nas tabelas de temporalidade de documentos, coordenar a eliminação daqueles desprovidos de valor e garantia e preservação dos documentos de valor histórico, probatório e informativo. Autorizar as eliminações de documentos produzidos, recebidos e acumulados pela Câmara Municipal, desprovidos de valor permanente, em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal nº 8.159, de 91. Inciso 7º. Propor programas de ação educativa, social e editorial destinado a estreitar o vínculo da instituição com a comunidade e com vistas à recuperação da memória coletiva e às pesquisas sobre a história do município a partir do acervo sob sua guarda. Acompanhar e contribuir no desenvolvimento de programas de informatização, na gestão de documentos digitais e na instalação de sistemas informatizados da gestão arquivística de documentos. Artigo 3º. Ao Arquivo Legislativo da Câmara Municipal de Xangri-Lá ficam subordinados tecnicamente todos os arquivos e protocolos do Poder Legislativo Municipal, sem prejuízo de sua subordinação administrativa, com o objetivo de, inciso 1º, assegurar a gestão sistêmica de documentos e informações, inclusive documentos digitais. Inciso 2º, agilizar o acesso aos documentos e informações. Inciso 3º, assegurar a preservação de documentos que encerram valor histórico, probatório e informativo. Inciso 4º, promover a integração das atividades nos diversos setores da Câmara Municipal. Artigo 4º. Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Xangri-Lá a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, grupo de trabalho multidisciplinar e com as seguintes atribuições. Inciso 1. Orientar a identificação e avaliação de documentos, visando a elaboração e aplicação de planos de classificação e tabelas de temporalidade de documentos. Inciso 2º. Promover estudos e orientar a identificação e classificação dos documentos, dados e informações sigilosos e pessoais, visando assegurar a sua proteção. Inciso 3º. Colaborar com os setores e gabinetes da Câmara no trabalho de avaliação da massa documental acumulada, inclusive em relação aos documentos digitais, registros fotográficos e audiovisuais. Inciso 4º. Coordenar os trabalhos de organização, eliminação, transferência e reconhecimento de documentos, fazendo publicar listagem de eliminação. Inciso 5º. Auxiliar a implantação de políticas de acesso à informação no âmbito da Câmara Municipal, nos termos da Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2021.
Inciso 6º. Atuar como instância consultiva, sempre que provocada, sobre os recursos interpostos e orientações. Parágrafo único. A Comissão Permanente de Avaliação de Documentos terá sua composição definida através de portaria. Artigo 5º. A eliminação de documentos públicos do Legislativo Municipal somente será realizada mediante estudo do arquivo legislativo. Parágrafo único. Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis e não poderão ser eliminados, devendo ser preservados de acordo com o disposto na legislação vigente. Artigo 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Ledir Pervino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, 3 de setembro de 2021. Vereadores Cleomar Vargas, presidente; Vívia Correia de Quadros, vice-presidente; Adalcir Rodrigues da Silva, primeiro secretário; Giovanni Nazário Laurentino, segundo secretário. Primeira leitura do projeto de lei complementar número 008/2021. Projeto de lei complementar número 008/2021. Autor: Executivo Municipal. Altera dispositivos da Lei Complementar número 34, de 16 de junho de 2008, que dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreiras do Magistério Público do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 22 da Lei Complementar número 34 de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. Na composição da jornada de trabalho dos professores, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para desempenho das atividades de interação com os educandos e o restante desta será destinado à hora-atividade. Parágrafo 1º. Entende-se como hora-atividade aquelas destinadas à preparação, planejamento, estudo, avaliação, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade e aperfeiçoamento pessoal, de acordo com a proposta político-pedagógica de cada estabelecimento de ensino, incluídas na carga horária de trabalho. Parágrafo 2º. O cumprimento da hora-atividade poderá ser regulamentada por decreto. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Primeira leitura do projeto de lei, projeto de resolução número 001/2021. Projeto de resolução número 001/2021. Autor: mesa diretora. Estabelece o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido o plano de classificação de documentos e a tabela de temporalidade de documentos do Legislativo Municipal de Xangri-Lá e definida normas para a classificação, avaliação, guarda e eliminação dos documentos de arquivo. Parágrafo único. As disposições dessa resolução aplicam-se a todos os documentos arquivísticos, independentemente do suporte sobre a qual foram elaborados, ou seja, papel, microfilme, meio eletrônico ou outro. Artigo 2º. Considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referente à produção, classificação, avaliação, transmissão, uso, arquivamento e reprodução, visando sua eliminação ou reconhecimento para a guarda permanente. Artigo 3º. Os instrumentos básicos de gestão de documentos são: inciso 1º, o plano de classificação de documentos;
Inciso 2º, a tabela de temporalidade de documentos. Parágrafo 1º. Entende-se por PCD o instrumento elaborado a partir do estudo das estruturas e atribuições do Legislativo Municipal, bem como dos documentos por ele produzido ou recebidos, de modo que reflitam a missão institucional. Inciso 2º. Entende-se por classificação de documentos o ato ou efeito de analisar e identificar o conteúdo do documento e relacioná-los à função, subfunção, série e subsérie de atividades responsável por sua produção ou acumulação. Parágrafo 3º. Entende-se por TTD o instrumento aprovado por autoridade competente que determina os prazos de guarda e destinação final dos conjuntos documentais produzidos ou recebidos a partir das atividades desempenhadas pelo Legislativo Municipal. Parágrafo 4º. Entende-se por avaliação documental o processo de análise que compõe uma série ou espécie documental, visando estabelecer a destinação dos documentos de acordo com os valores que lhes são atribuídos. Artigo 4º. O PCD, constantes no anexo 1, compreende duas grandes funções: atividade legislativa e atividades administrativas. Artigo 5º. Todo documento produzido ou recebido deve ser classificado na origem. Parágrafo único. Depois de classificado, o documento deve ser ordenado dentro da série ou subsérie, de acordo com o método de arquivamento que melhor atenda o departamento. Artigo 6º. A TTD, constante no anexo 2, indicará a função, subfunção, série e espécie documental, os prazos de guarda e de destinação e os dados complementares, compreendendo informações sobre fundamentação jurídica ou administrativa, quando houver. Parágrafo 1º. Entende-se por prazo de guarda o prazo definido na TTD, baseado em estimativas de uso dos documentos, nas boas práticas arquivísticas e na legislação vigente, na qual sua destinação é efetivada. Artigo 2º. Entende-se por destinação a decisão decorrente da avaliação documental que determina o seu encaminhamento para a eliminação ou preservação permanente. Artigo 7º. Para cada espécie documental será indicado o correspondente prazo de guarda. Artigo 8º. O tempo de guarda dos documentos será dilatado sempre que ocorrer uma interrupção ou atraso na aprovação das contas nas espécies documentais em que se aplicar. Artigo 9º. A avaliação dos documentos é de responsabilidade do Legislativo Municipal, conduzida pela Comissão de Análise Documental e Arquivística. Artigo 10º. Para fins de contagem de prazo de guarda, considera-se a data do arquivamento do documento. Artigo 11º. A eliminação dos documentos decorrerá da aplicação da TTD e deverá ser efetivada pelo Legislativo Municipal por meio de sua Comissão de Análise Documental e Arquivística e aprovada pela Presidência da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. Artigo 12º. Os documentos a serem eliminados deverão estar registrados primeiramente na listagem de eliminação dos documentos, constantes no anexo 3º e, em aprovada a eliminação, no termo de eliminação de documentos, anexo 4º. Parágrafo 1º. A Câmara de Vereadores de Xangri-Lá fará publicizar ambos documentos, sendo que a listagem de eliminação de documentos deverá consignar um prazo de 30 dias para possíveis manifestações, ou, quando for o caso,
possibilitar às partes interessadas requererem o desentranhamento de documentos. Artigo 13º. A eliminação de documentos de guarda temporária será efetuada por meio de fragmentação mecânica. Artigo 14º. Para justificar tecnicamente o ato de eliminação de documentos, a Câmara de Vereadores de Xangri-Lá, em respeito ao inciso 8º do artigo 2º da Lei Federal número 6.546, irá requerer parecer que, em base à fragmentação dos documentos legislativos. Artigo 15º. Caberá à Comissão de Análise Documental e Arquivística o estudo para atualização a qualquer tempo do PCD e da TDD. Artigo 16º. Serão considerados documentos de guarda permanente, inciso 1, os indicados na TTD com destinação reconhecimento. Artigo 17º. Os documentos de guarda permanente não poderão ser eliminados após a digitalização ou qualquer outra forma de reprodução, devendo ser preservada em sua originalidade. Artigo 18º. Será apurada, mediante o devido processo legal, a responsabilidade pela destruição, inutilização ou deteriorização de documentos de guarda permanente. Artigo 19º. O PCD e a TTD deverão também ser aplicados nos sistemas de gerenciamento de processos administrativos e nos demais mecanismos de gerenciamento eletrônico de documentos. Artigo 20º. Incumbe à Comissão de Análise Documental e Arquivística propor capacitação aos servidores dos departamentos, gabinetes e comissões da Câmara de Vereadores de Xangri-Lá para a aplicação do PCD e TTD e demais atividades relativas à gestão documental. Artigo 21º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Ledir Firmino Alves, Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá, Xangri-Lá, 3 de setembro de 2021, vereadores Cleomar Ignato Vargas, presidente, Vívia Correia de Quadros, vice-presidente, Adalcir Rodrigues da Silva, primeiro secretário, Giovanni Nazário Laurentino, segundo secretário. Segunda leitura de proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2021. Projeto de lei complementar. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 002/2021. Autor, Executivo Municipal. Altera dispositivos do artigo 11º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1º. Altera a redação do caput do artigo 11º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11º. São isentos de tributos IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, taxas e contribuições de melhorias, os detentores do domínio, a qualquer título, de um único imóvel residencial e que percebam, a título de aposentadoria, pensão ou renda familiar, valor igual ou inferior a 3 salários mínimos e portadores de doenças consideradas graves, conforme artigo 151 da Lei Federal número 8.213 de 91. Artigo 2º. Fica alterado o parágrafo 3º do artigo 11º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. Também estão isentos os munícipes sem condições socioeconômicas e que percebam renda familiar mensal no valor igual ou inferior a 3 salários mínimos, comprovado por órgão municipal competente.
Artigo 3º. Fica acrescido ao parágrafo 6º ao artigo 11º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Os portadores de doenças consideradas graves, de que trata este artigo, deverão comprovar a doença através de laudo médico em que fique diagnosticada a doença, devidamente certificada por um médico do Serviço de Saúde Oficial do município de Xangri-Lá. Artigo 4º. Fica acrescida o parágrafo 7º ao artigo 11º da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 7º. Os contribuintes que, porventura, não solicitarem a isenção no ano corrente, poderão fazê-lo retroativamente aos últimos 3 anos, desde comprovadas condições constantes neste artigo. Artigo 5º. Esta emenda à lei orgânica entrará em vigor na data de sua publicação. Espaço para orador escrito por 10 minutos para cada vereador. Não temos nenhum inscrito. Espaço para liderança de bancadas por 5 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Serginho, do PDT. Presidente, mesa diretora, vereadores, comunidade que nos assiste, secretário de Obras presente no plenário, Sandro, e através do Facebook, que eu acho que está voltando, lentamente, mas está voltando. Que eu quero deixar registrado nessa casa hoje, aqui, nessa parte, que eu sou o líder da bancada do PDT, é dizer o seguinte: eleição ano passado, como gostavam de falar que tudo que dava errado em Xangri-Lá, a culpa era do PDT. Como gostavam de falar que tudo que dava errado com os quiosqueiros, a culpa era do PDT, era do governo Silon. Pois agora estão sentindo na carne que a culpa não era do governo Silon e nem era do PDT. Que o problema chama-se MP, o Ministério Público, que quer que faça licitação a qualquer custo de todas as áreas públicas do município que são usadas por alguém. Não dá mais para dar concessão. Sou contra a licitação? Não, não sou contra. Mas sou contra a maneira que está sendo comentado na cidade que vão fazer a licitação. Se nós temos quiosqueiro, desde o início que iniciou a Xangri-Lá com os quiosques, tem quiosqueiro que iniciaram na praia de Xangri-Lá, Atlântida, Rainha do Mar, Noivo Arpoador, enfim, todo o setor. E barraqueiro. São eles, no mínimo, o mais novo deve ter 10 anos na beira da praia. E todos se conhecem, como os nossos de Rainha do Mar, como o pessoal de Guará, de Atlântida, Xangri-Lá, enfim, de Rainha do Mar a Xangri-Lá. Se eles se conhecem e sabem que cada um tem seu quiosque, automaticamente eles se respeitarão. Então, por que se vão fazer uma licitação, não faça uma licitação aberta em uma mesa redonda, tete a tete, discutindo valores? Mas o que corre não é isso. O que corre chama-se envelope fechado. E aí, isso é leal ou é desleal para o nosso quiosqueiro? Porque vejam bem, eu tenho um quiosque em Atlântida e trabalho no inverno em jardinagem. Eu, minha mulher e meus filhos. Tenho minha casa, tenho meu carrinho financiado para andar. E sei até quanto eu posso pagar numa licitação pelo meu ponto. Mas o outro ali do lado não sabe que tudo aquilo que eu tenho, eu devo ou é de anos trabalhado. E imagina o seguinte: nossa, esse louco ganha quase 1 milhão numa temporada. E vai lá e dá um valor 10 vezes maior do que a realidade, e maior do que eu penso e posso pagar, e maior do que vão me tirar o lucro que eu tenho no verão. Não é justo. Não é justo fazer isso.
O Ministério Público quer que faça, vamos fazer. Mas vamos achar a melhor maneira sem prejudicar ninguém. Tem que ser quiosqueiros entre quiosqueiros. Porque tem muita gente já de olho em muitos setores. Setores de barracas, quiosques, ponto de Atlântida, que imaginam que um quiosqueiro de Atlântida é rico porque tem o quiosque. Não é 60 dias, gente. Não é 60 dias. É 8 finais de semana, quando não chove. E aí vamos chegar de sola, pagando um valor altíssimo, achando que o cara tem tudo aquilo que ganhou no quiosque. O projeto que veio para essa casa foi apenas retirado de pauta. Apenas retirado da pauta. Ele está na casa ainda, que é para autorizar a licitação dos quiosques. Mas eu quero pedir ao líder de governo do PDT, aqui, nessa tribuna, do PTB, líder de governo, se vocês realmente são a favor aos quiosqueiros e querem ser parceiro e ajudar os quiosqueiros, peçam a retirada desse projeto. O líder de governo pode pedir, já que foi retirado de pauta, que peçam a retirada desse projeto para não vir mais para a leitura para essa casa e tentar resolver a situação deles. Liderança de bancada por 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, vereador Eduardo, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, me permita, presidente, cumprimentar aqui o ex-vereador Valdir Dallagnol, que está presente nessa casa, também o secretário de obras, o Sandro, e também essa classe que presta um grande serviço para o nosso município, que é a classe dos quiosqueiros. Não quero entrar no mérito da questão de quem era a culpa, de quem não era, senhor vereador Serginho, mas sim, hoje tivemos uma mobilização dos quiosqueiros, até porque tínhamos tramitando nessa casa um projeto onde autorizava o Poder Executivo a licitar a concessão dos quiosques públicos, dos quiosques à beira da praia, através da concessão. Era uma licitação através de concessão. E desta forma, teria que ter sido aprovada pelo Legislativo, pelos vereadores aqui. Quero agradecer, parabenizar ao senhor presidente e à mesa diretora, que tiveram a sensibilidade de não colocar hoje em votação. Vai ser mais estudada a forma de como vai ser feito, não sei o que a mesa diretora resolveu lá em cima não colocar o projeto em votação, até porque teríamos alguns vereadores que sei que votariam contra, e eu seria um destes. Então, torço muito, senhor presidente, que não precise ir esse projeto para casa, que o mandato de segurança interpretado pelos quiosqueiros, que foi movimentado há 2 semanas atrás, que está tramitando lá, acredito que hoje no jurídico, lá em juízo, tenha efeito, que a juíza ou o juiz tenha a sensibilidade de acatar esse mandato de segurança, porque é uma quebra de contrato unilateral, somente do executivo, já que os quiosqueiros não querem. Então, eles que foram muito prejudicados naquela situação, onde nós, digo nós porque era o secretário de turismo, fizemos aquela licitação e tivemos o azar, senhor presidente, de uma empresa entrar na licitação, onde elevou bastante o valor da concessão naquela época, que passou de R$70 mil para 376, onde mostra que não houve ônus para o município. E aí vem o promotor, como o vereador Sérgio falou aqui, que passou lá no concurso, lá no meio do estado, não quero dizer que seja este caso, que não sabe a realidade do nosso município, que não vive aqui, que não sabe que tem quiosqueiros ali que trabalham no verão, às vezes, para sustentar a família no inverno, e que por seu ego, para se inflamar, encher o seu ego, diz que não, que tem que ser ponto a ponto, porque nos outros municípios são. E a gente acha que a licitação da forma global dos 57 pontos, como feito da outra vez, era a forma certa, porque vinha simplesmente se repetindo das outras licitações. Então, senhor presidente, eu quero, mais uma vez aqui, dizer que realmente hoje
foi falado aqui no final da tarde aqui que vão convocar esse promotor para uma reunião entre os vereadores aqui, e eu estou de acordo e vou indagar ele, já que participei de algumas sessões onde a gente mostrava para ele que não houve ônus para o município, que o valor foi bem grande, do acréscimo do valor do alvará para os quiosqueiros. Porque já sabemos, que esse mesmo promotor está falando que vai entrar com ação para não ter mais os quiosques abertos no inverno, no município de Capão da Canoa, e isso vai refletir também em Xangri-Lá. Hoje os municípios aderiram ao Plano Orla, Xangri-Lá também aderiu ano passado, saiu no Diário da União, que o município hoje está gerindo sua faixa de praia. Todos os municípios hoje estão gerindo sua faixa de praia. O ex-prefeito Silão não queria assinar isso porque tinha medo, na época, de a plataforma cair. E aí ele foi convencido no final em assinar, e hoje o município está gerindo, aonde alguns quiosques puderam ficar até agosto agora, onde foi feita a quebra do contrato. Então, senhor presidente, peço a sensibilidade de que esse projeto não vá, numa próxima sessão também, a leitura, que, como frisou o vereador Serginho, a gente tenha mais tempo, que traga aqui o promotor, mostre a ele que esse contrato não pode ser rompido da forma que está sendo rompido, que deixe, pelo menos, até o final do contrato, que o município cumpra esse contrato até o seu final. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Liderança de bancada por 5 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Davi, do MDB. Boa noite, presidente, vereador, vereadora, o nosso secretário de obra, o Dallagnol, já participou dessa casa aqui, sabe como é que é quando vem uma situação assim. E a situação que a gente está passando hoje, os quiosqueiros, a gente tem feito reunião com eles, eles sabem que esses vereadores aqui são contra essa licitação individual, a gente é a favor dos quiosqueiros continuar na praia. Isso aí, eu vou estar no Ducho, eu tenho conversado muito com ele, e ele sabe a posição dos vereadores dessa casa. Só que é um problema que vem se arrastando há bastante tempo. E nós já tivemos uma licitação que prejudicou vocês todos. Porque o pessoal hoje tem uma ilusão da praia que os quiosqueiros ganham dinheiro. Mas se eles ganham, é porque eles trabalham, eles vão cedo para a praia e é puxado. Eu sei porque eu tenho uma tia da minha esposa que tem quiosque na praia, eu sei como é que é a lida dela no verão, dos filhos e todos que trabalham junto com ela no quiosque. E a gente já teve uma licitação e o pessoal viram que era uma ilusão. Tanto que trabalharam um tempo e o que aconteceu? Abandonaram. E vocês estavam lá. Abraçaram de novo e foram à luta. Só que é uma decisão que hoje não é o prefeito que está tomando essa decisão, não é os vereadores que estão tomando. Todos aqui sabem que a posição dos 9 vereadores, nós somos contra, todos 9. Existe um projeto que vem para casa? Existe, isso aí todos sabem. A gente conversou, a gente deu uma segurada, porque a gente quer conversar com o Ministério Público, tentar uma solução, pelo menos que a gente passe essa temporada. Passe essa temporada e a partir de março, abril, a gente pega e sente, daí então faça uma licitação de acordo com o Ministério Público quer, mas a vontade de todos os vereadores dessa casa, a vontade da administração, é que não saísse essa licitação. Só que a gente está aqui para cumprir leis, e se as leis existem, infelizmente, passam às vezes por cima dessa casa, que o Ministério Público, se ele ordenar que vai ter, infelizmente vai ter. Em outra situação, o que pode acontecer? Nós estamos segurando para não sair licitação, mas daqui a pouco, o que pode acontecer? Tanto nós segurar essa licitação, daqui a pouco vocês vão ser prejudicados. Porque daqui a pouco o Ministério Público chega e diz, olha, vai ter licitação, senão nem um quiosque vai para a praia. E isso aí vai para um diário, vai 30 dias. Então, se nós demorar mais 15 dias, 20 dias, o Ministério Público ordenar que tem uma licitação, vai chegar na temporada e não vai ter quiosque, não vai ter nada na beira da praia. Então, é uma situação bem complicada. Eu sei que a gente fica numa situação
ruim, porque a gente quer que tem quiosqueiro aí com 10, 15, 20, 30 anos de praia. Então, a gente não queria que perdesse esse carinho que vocês têm no atender, que a gente vê isso aí quando vai na praia. Mas, infelizmente, assim, é uma coisa que quanto mais demora, de repente pode ser pior para todos nós. Mas a gente marcou uma reunião com o promotor, vamos ver se ele atende nós, acho que a semana que vem, que essa semana parece que a agenda dele não dá. E vamos ver a decisão dele. Vamos ver, e vocês podem ficar cientes de uma coisa. A decisão que nós somos obrigados a tomar aqui é uma decisão através do Ministério Público, mas a nossa opinião é que, no mínimo, mais essa temporada, vocês continuem com seus quiosques, continuem trabalhando, e bastante, eu sei que vocês trabalham ali, então você pode contar com essa casa aqui, com o apoio de todos nós. O que nós puder fazer, nós vamos estar de braços abertos aqui para ajudar vocês. Obrigado. Liderança de bancada por 5 minutos para cada vereador. Não pode. Convida a vereadora Vívia à mesa. Faça uso da palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, nossa comunidade está aqui presente, acho que uma boa parte do pessoal do quiosque, né? Nosso secretário de obras, uma boa noite a todos. Hoje não está sendo transmitido pelo Facebook, né? Por causa da situação. Já está? Já está. Bom, acho, não sei se está no ar, porque deve ter aberto agora, né? Mas enfim, mas está pelo YouTube. Como todos sabem, chegou hoje na casa aí o projeto referente aos quiosques, né, para licitação. E deixar bem claro aqui que todos os vereadores são a favor dos quiosqueiros que estão presentes, que estão com os quiosques na beira da praia, né? Infelizmente, tem essa situação aí do Ministério Público, que a gente não gostaria, mas a mesa diretora, nós 6 vereadores, a mesa diretora, decidimos lá em cima que vamos tentar mais uma vez, chamando o MP, tentar mais uma vez, porque a gente quer que o pessoal, que é o nosso pessoal morador de Xangri-Lá, continue com o seu quiosque. Vamos marcar para a semana que vem, se eu não me engano, não é presencial, vai ser vídeo chamada, né? Porque eles não vêm, infelizmente, eles não vêm falar com nós, mas a gente vai explicar a situação, tentar resolver isso aí. O prefeito também quer, o prefeito falou comigo, mas vamos tentar então mais uma vez. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tento, vocês chamam o MP, tento falar com eles, porque o prefeito também é parceiro. Infelizmente, tem essa situação aí que não podemos desconsiderar, né? Uma situação delicada, mas deixar bem claro aqui que nós, todos os vereadores, somos a favor dos quiosqueiros que estão. O nosso medo, o que é? Nosso medo é que daqui a pouco atrase, como o Davi falou, atrase essa licitação, e daqui a pouco nem os quiosqueiros que têm os seus quiosques podem trabalhar. Esse é o nosso medo, de deixar a nossa praia sem quiosque. Esse é o único nosso medo que nós temos. Se nós tivéssemos a certeza que nós votássemos contra no projeto e os quiosqueiros pudessem trabalhar, votava hoje contra, ou o prefeito nem mandaria, porque ele é a favor também que os quiosqueiros continuem. Mas o nosso medo é a praia sem quiosque. Eu acho que ninguém quer. Nós gostaríamos que fossem os quiosqueiros que estão. Mas vamos tentar mais uma vez. Eu estou aqui, já vai para o 5º ano, e o Serginho e o Jorge, que estavam comigo aqui, é prova que a gente está tentando, faz 3 anos, 4 anos, não é, vereadores? Tentando que fiquem os mesmos quiosqueiros, mas vamos tentar novamente aí uma saída, tomara que tenha. Essa é a nossa vontade, a vontade de todos os vereadores.
Vereador, só uma palavrinha, desculpa. Eu até queria dizer, o dia que a gente conseguir marcar essa reunião com o Ministério Público, como vai ser online, a gente queria convidar alguns quiosqueiros também para participar e ouvir o que o Ministério Público vai passar para nós também. Daí a gente faz nessa casa aqui. Isso aí, né? A gente fala... Vai ser semana que vem, tá? Na semana que vem eles vão dizer o horário para nós. Daí a gente convida aí, vai ser todos os vereadores e, sei lá, algum representante do vereador quer... Já que o senhor abriu a sessão, vereador Davi, nós, Ministério Público não manda em nós, tá? Se ele mandar nós votar a favor, nós não somos obrigados, tá? Nós somos eleitos e temos direito ao nosso voto, não é o MP que manda em nós. Ele pode mandar lá, mas aqui ele não manda. Está em discussão o pedido de providência número 256 ao número 264, 2021. Está em votação. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei número 096, 2021. Projeto de lei número 096/2021. Autor: Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidor temporariamente para a Secretaria de Planejamento. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar temporariamente um servidor para a Secretaria de Planejamento pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 234 do Regime Jurídico dos Servidores. Quantidade 1, fiscal padrão 21. Artigo 2º. As contratações de que trata o artigo 1º deverão seguir a ordem de classificação do concurso público número 01/2016. Parágrafo único. Os cargos não constantes no edital do referido concurso ou pendente de fase classificatória deverão seguir a ordem de classificação por meio de processo seletivo simplificado. Artigo 3º. Farão jus os servidores contratados por esta lei facultativamente ao Vale Alimentação previsto na Lei 1373 de 2010. Artigo 4º. A contratação é emergencial com respaldo no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 5º. As despesas com a contratação serão suportadas por dotações orçamentárias da respectiva secretaria contratante. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa solicitar autorização legislativa para contratar temporariamente um fiscal de obras, pelo período de até 12 meses, a contar da assinatura do contrato para a Secretaria de Planejamento. É de conhecimento amplo que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nos termos do inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Excetua-se a lei maior, entretanto, no seu inciso 9º do artigo 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, assim, a autorização para a contratação dispensado de concurso público em casos excepcionais devidamente justificados. A contratação do fiscal de obras justifica-se pelo significativo aumento de vistorias para a liberação de habite-se a partir do mês de outubro, pelo crescente número de notificação na área de saneamento e regularização de obras, pela entrada em férias de uma servidora do setor de fiscalização, em razão de que o setor de fiscalização de obras ficará apenas com um servidor responsável pelas demandas externas e internas,
Assim, envio a presente proposta, confiantes de sua aprovação nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica. Xangri-Lá, 1º de outubro de 2021, Celso Bassani Barbosa. Está em discussão o projeto de lei número 096 de 2021. Está em votação com sua redação final. Aprovado por todos. Leitura do projeto de lei complementar número 007 de 2021. Projeto de lei complementar número 007/2021. Autor Executivo Municipal. Autora dispositivos da lei complementar número 68 de 2014, de 28 de fevereiro de 2021. Artigo 1º. Ficam alterados parágrafos 1º e 5º do artigo 35 da lei complementar número 68 de 2014, de 28 de fevereiro de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 35. Parágrafo 1º. O diretor-presidente será nomeado pelo prefeito municipal, dentre servidores efetivos estáveis da administração direta e indireta, concursados em cargos com atribuições correlatas às competências da função, com formação de nível superior nas áreas de administração, ciências contábeis, economia ou ciências jurídicas. Parágrafo 5º. No caso de férias e impedimentos legais do analista administrativo e financeiro, o titular do cargo de analista previdenciário exercerá também, mediante portaria autorizativa do diretor-presidente, as atribuições correlatas à tesouraria, incluindo movimentações financeiras do Prev Xangri-Lá, exceto as atividades relacionadas ao parágrafo único do artigo 29 desta lei, a qual será prevista em legislação específica. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposições de motivos. Senhores vereadores, é com satisfação que cumprimentamos vossas senhorias desta colenda Casa Legislativa, oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei que altera artigo suprarreferido ao texto legal da Lei Complementar número 68, de 28 de fevereiro de 2014. Tal projeto de lei pretende tornar mais clara a abrangência do artigo referente à nomeação do diretor-presidente da Prev Xangri-Lá e, no caso de férias e impedimentos legais, do analista administrativo e financeiro, na função de gestor de recursos, excetuar em lei específica como se dará a substituição da função. Por fim, verifica-se a importância da alteração e validação das elencadas modificações para que haja uma melhor gestão e andamento dos trabalhos do Instituto de Previdência Social dos servidores do município de Xangri-Lá. Assim, segue ata do Conselho de Administração, em que concorda com as alterações propostas no presente projeto de lei. Atenciosamente, Xangri-Lá, 27 de agosto de 2021, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. O parecer jurídico ao projeto de lei complementar número 007/2021 é favorável à sua tramitação. Parecer do relator da Comissão Especial ao projeto de lei número 007/2021. Relatório. Analisada a proposta, o relator Adalcir Rodrigues da Silva acolhe na íntegra o anexo do parecer jurídico e sugere a remessa dessa proposta a plenário para sua apreciação. Vereador Adalcir Rodrigues da Silva, relator. Está em discussão o projeto de lei complementar número 007/2021. Está em votação com sua redação final.
Aprovado por todos. Espaço para explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Serginho, do PDT. Presidente, Zé. Oi. Presidente, mesa diretora, vereadores, internautas, comunidade que nos assiste, quiosqueiros. Eu, nesse curto debate que teve aqui em relação aos quiosqueiros, eu ouvi uma coisa bem interessante e vou falar em nome também do vereador Jorge, o vereador Duda, o presidente Cleomar, que nós queremos nos colocar à inteira disposição do presidente e dos vereadores governistas para realmente fazer o que o senhor disse que nos ajudou no mandato passado. O senhor fez um comentário que no mandato passado o senhor lutava junto com nós e lutamos 3, 4 anos para ir segurando os quiosqueiros na situação que estava. Pois, em meu nome, em nome do vereador Duda e o vereador Jorge, nos colocamos à disposição para nós sermos 9 vereadores, 100% dessa casa, para também fazer o que foi feito nos últimos 3, 4 anos para ir segurando os quiosqueiros, para apoiar o governo nessa situação no que for necessário. Então, o senhor fica ciente, leve ao governo e ao jurídico da prefeitura, que os 3 vereadores que se dizem oposição, estamos juntos em defesa dos quiosqueiros. Estamos juntos com o prefeito nessa luta para os quiosqueiros. Independente de cores partidárias. Porque o nosso partido, depois de eleito, a nossa bandeira, depois de eleito, depois de uma eleição, é a bandeira da cidade de Xangri-Lá. E os quiosqueiros, todos que estão aqui, são xangrilenses. Não tem paraquedista. Então temos que lutar por eles, porque nós estamos aqui por eles, porque nós somos eleitos por eles. Cada um que está aqui pode ter recebido um voto de cada um e o apoio, porque apostaram e enxergaram em nós que nós iríamos defender a comunidade da parte dos quiosques no momento que tivessem necessidade. Volto a reiterar, vereador Davi, o senhor é novo nessa casa e, de repente, o senhor não foi bem informado em alguma situação. O plenário é soberano. Aqui ninguém manda, aqui quem manda é nós. Aqui quem manda são os 9 vereadores. Não é Ministério Público nem promotor que manda. Ele não manda nós votar. Ele pode entrar com a DIN, ele pode tentar caçar depois. Mas o nosso voto, quem manda, é quem nos botou aqui, que é o povo de Xangri-Lá, que nós devemos respeito, trabalho por esses 4 anos que vamos receber, nosso salário pago por eles, por isso temos que defender de unhas e dentes. Hoje, a luta é pelos quiosqueiros de Xangri-Lá. Explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Giovanni, do PSD. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos quiosqueiros, secretário de obras presente aí, né? Eu venho nessa tribuna comentar sobre essa licitação dos quiosques aí. Uma licitação que não é de hoje que está com problema. Essa licitação começou lá em um ataque, até estou lendo aqui o projeto aqui, um ataque em 2003, assinado por César Bassani. Não, aqui está 2003. Tá? E depois que tu assina um ataque, tu cria uma responsabilidade muito grande quando tu vai assinar um ataque com o Ministério Público Federal. Tem que cuidar com o que tu assina.
Às vezes tu assina na boa intenção, mas tu está prejudicando alguém. Então, assim, em 2017, o senhor era secretário de turismo, o senhor não mandou lei nenhuma para fazer a sua licitação dos quiosques. O senhor é secretário. Sabia que tinha que passar uma lei para essa casa aqui? Me permita uma parte, senhor vereador. Como o senhor falou, a lei foi assinada no ano de 2003. Não, né? a licitação. Perdão, a TAC. Tá? Tá. Eu simplesmente fiz uma licitação igual ao que o ex-prefeito Celso tinha feito no momento, que também tinha sido por lote fechado. Mas tu sabia que tinha que passar Não, nós não sabíamos nem desta TAC. Tanto que, nas reuniões que eu participei com o promotor, tentando não ser feita a quebra do contrato com os quiosqueiros, nunca foi citada essa TAC. Essa TAC apareceu agora. Nem o jurídico da prefeitura sabia dessa TAC de 2003. Nem o jurídico do ex-prefeito Celso, na época, que licitou de lote fechado os 57 pontos, como o prefeito Silon, quando eu secretário essa TAC foi assinada em 2013. Então, assim, foram 2 licitações e essa TAC apareceu agora. Só que existe uma coisa, que deveria passar, todas essas licitações, deveria passar por essa casa. Como está, esse projeto está vindo para essa casa agora. Todas as licitações que é feita, dos quiosques, tem que passar por essa casa. E até quando eu cheguei, olhei esse projeto, cheguei depois da comissão, eu tive alguns problemas aí, né? Problemas pessoal de saúde aí, entendeu? Eu cheguei depois aqui nessa casa. E até coloquei para os guri, olha, pelo que eu entendo, nunca foi passado por essa casa esse projeto. Mas quero dizer para vocês o seguinte, quiosqueiro. Eu fui em casa de vocês, pedi o apoio. Eu estou com vocês, entendeu? Estou com vocês, voto a favor a vocês, os quiosqueiros. Tá? Porque o Celso também é a favor a vocês. O problema nosso é o Ministério Público Federal, como todos os colegas também são a favor. Se chegar esse projeto a ser votado hoje, entendeu? Fosse votado hoje, todo mundo ia contra. Tá? Só que é o seguinte, o que eu fico triste, entendeu? Porque sai de uma reunião, já começa a se espalhar, parece que os vereadores de situação parece que são tudo contra a população, os quiosqueiros. Não é isso, Duda. Vereador Duda, não é isso. Esse projeto chegou aqui porque não era regulamentado nos tempos antigos, dos outros governos. Tá? Então, chegou nessa casa para ser regulamentado, mas eu já digo para o presidente, esse projeto eu voto contra, porque eu sou favorável aos quiosqueiros. Até porque eu fui pedir muito apoio para eles nessa campanha, né? E vou lutar por eles até o final. E vamos fazer reunião, como a gente falou da mesa diretora lá em cima, fazer reunião com o Ministério Público Federal, junto com os quiosqueiros. Nós vamos defender vocês. Acho que é uma coisa muito importante, acho que assim, tem que se jogar aberto. E eu estou jogando aberto. Isso eu falei lá em cima para vocês, junto com meus colegas, que vou defender e apoiar vocês. Entendeu? Não importa, pode vir quem querer aqui. Ministério Público Federal. Não tem. Meu voto, se ir à votação, é contra esse projeto. Tá? Muito obrigado. Explicações pessoais do 10º para cada vereador. Com a palavra o vereador Davi, do MDB. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, os assistentes aqui presentes. Primeiro de tudo, eu queria fazer um lembrete, acho que já é de todo conhecimento de todos, principalmente das mulheres, né, do nosso Outubro Rosa, que é uma campanha, né, mundial, né, de conscientização, que traz o objetivo principal, é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância e a prevenção do diagnóstico precoce sobre o câncer de mama. Então, fica aqui mais um lembrete, né, para que essas mulheres se preocupem com isso aí, que é uma doença silenciosa e que se tratada no início é bem mais fácil. Então, seria mais ou menos isso aí o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. E sobre os quiosqueiros, né, o momento que eu fui eleito, eu não fui eleito para defender quem votou em mim. Eu fui eleito para defender o nosso município, defender as coisas certas.
E os quiosqueiros sabem que, independente de voto, isso ou aquilo, acho que no dia que termina a eleição, acho que a gente não tem que olhar bandeira, não tem que olhar voto, nem nada. Então, eles sabem que a gente apoia eles. E se vir uma decisão do Ministério Público, infelizmente nós vamos ter que acatar. Nós somos contra, somos. Mas é a mesma coisa, em 2017 vocês perderam a praia. Foi aberta uma licitação. Por quê? Por gente gananciosa, às vezes que não conhece uma beira de praia, foram lá, deram um valor super alto e depois não conseguiram assumir. Então, se der uma zebra hoje, o Ministério Público apontar isso aí e ter que fazer uma licitação, nós estamos batalhando e estamos lutando bastante para não acontecer. Mas todos os quiosqueiros sabem que em 2017 vocês perderam a praia. E hoje estão de volta. Que bom. E tomara que continue assim, mas a gente está aqui o quê? Para executar, para atender as leis, as demandas. Então, vamos lutar contra? Vamos. Com o apoio de vocês, mas a gente também tem que, igual o Serginho disse, que o Ministério Público não manda um voto. Não manda. Nós podemos todos aqui votar contra, e se o Ministério Público determinar que os quiosqueiros não vão para a praia, são obrigados a acatar uma lei disso aí. Então, o nosso voto é soberano, mas nós não passamos por cima de uma decisão do Ministério Público. E o momento que eu me elegi, eu sei que é difícil, às vezes a gente vir aqui e defender algumas coisas e outras, mas eu sou um cara que eu não voto sob pressão. Eu voto pelo que eu acho que é certo. Tanto que hoje eu estava questionando, Davi, vai vir os quiosqueiros e coisa, eu digo, não tem problema. Mas tu acha que vai dar pressão? Imagina quando vinha a mudança do plano diretor. Eu digo, pessoal, eu não tenho medo de votar contra o plano diretor. Eu tenho acompanhado e quero parabenizar o professor Benami, a equipe técnica dele, pelo estudo que ele tem feito no nosso município. Ele mostrou que ele veio para cá fazer um trabalho sério. Então, eu não tenho medo de ver gente aqui com 15 mil assinaturas, contra prédio, contra isso, contra aquilo, mas eu gosto das coisas certas. Às vezes eles pedem uma assinatura, eu estou com 15 mil assinaturas aqui contra prédio. Eu também sou contra prédio, eu também vou assinar. Mas primeiro eu vou ver onde é que estão os prédios que vão fazer. Atlântica, todo mundo sabe que não vai ter prédio. Então, o que nós temos que pensar? Fugindo do assunto quiosqueiro, acho que nós já temos nesse assunto, vocês sabem a posição dos 9 vereadores, então fala só um pouquinho sobre o nosso plano diretor também. Eu acho que nós temos que pensar no nosso crescimento do município, e para o nosso crescimento do município, tem que ser tomado certas atitudes que nem sempre agradam a todos, mas a uma grande maioria vai agradar. Então, nós temos que pensar numa qualidade de vida que a gente pode proporcionar às pessoas que vêm morar no nosso litoral. E não é só dentro de condomínio, nós temos que pensar o pessoal fora do condomínio. Porque nós sabemos que o nosso morador de condomínio é um padrão e o nosso morador de prédio é outro padrão. Então, nós temos que pensar no nosso parcão, fazer algum prédio em volta disso ali, trazer qualidade de vida para esse povo, trazer vida para a nossa cidade, porque vai dar melhoria, vai dar serviço para... É um mercadinho, é um vendedor de... Todo o pessoal que precisa, então, dentro do nosso plano diretor, essas mudanças vão ser importantes. E para ver que um estudo que tem feito dentro disso aí, é importante que eu e o vereador Giovanni, nós fizemos um pedido de providência há 2 meses, sobre uma calçada e uma ciclovia da Polícia Rodoviária até o Pórtico do Guará, para beneficiar aquele pessoal da Figueirinha. E hoje, dentro do plano diretor, eles estão pedindo isso aí. Então, eu queria, assim, que o nosso prefeito e nosso secretário também dessem uma olhada com carinho nisso aí, né? Para fazer essas melhorias. E, de minha parte, eu acho que era isso aí, né? E dizer aos quiosqueiros que no dia que nós marcarmos essa audiência, a gente quer que vocês estejam juntos. Vai ser online, a gente quer que vocês venham aqui, saber que nossa preocupação com vocês, que é uma coisa que uma decisão não é nossa, os 9 vereadores estão abraçando vocês e vão abraçar até o último suspiro. Então, a decisão que for tomada vai ser contra esses 9 vereadores. Os 9 vereadores estão apoiando vocês. Muito obrigado.
Explicações pessoais por 10 minutos para cada vereador. Com a palavra o vereador Eduardo Jardim, do PP. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, obrigado pela deixa, vereadora. Senhor presidente, quero aqui agradecer o vereador Giovanni por ter me cedido o espaço nos líderes de bancada. A gente dividimos o espaço, os vereadores do PP e também do PSD, por ter um vereador cada nessa casa. Então, a gente divide os líderes de bancada. E dizer também, vereador, que eu não citei que tinha vereadores aqui a favor do projeto contra quiosqueiros, não coloquei. Simplesmente mobilizei, sim, alguns quiosqueiros a vir nessa casa, porque isso é de praxe, não é de hoje. Me lembro muito bem da vereadora Luzia, de áudios que escutava da vereadora Luzia, na gestão passada, mobilizando algumas classes e virem aqui em votações que o município, votações polêmicas do nosso município. Então, e esta seria uma votação polêmica, até porque seria uma votação em regime de urgência, e que chegaria nessa casa, o presidente colocaria as duas leituras aqui e nós votaríamos neste mesmo dia, né? Então, agradeço mais uma vez, presidente, a sensibilidade de não ter colocado em votação este projeto. E sim, né, tentar, mais uma vez, lutar pelos quiosqueiros, chamar aqui o promotor, já que não vem, né? Já que não vem, mas que a gente façamos essa audiência online e que tentamos convencer ele que a gente não está contra o município, a gente não está querendo onerar o município, de maneira nenhuma, né? E mostrar que o serviço por eles sempre foi muito bem feito e que a gente quer que continue sendo. Quanto ao ataque, vereador Giovanni, esse ataque realmente, ficamos sabendo que existia esse ataque de 2003, até hoje, o jurídico da prefeitura, meu amigo Thiago, disse que era de 2004. E que numa outra situação que estive com ele tinha dito que foi o vereador, o prefeito Silon que tinha assinado, e não, que é o prefeito César Bassani, em 2013, então, e que, né, o prefeito Celso, lá atrás, no seu segundo ano de mandato, fez essa licitação, no primeiro ano de mandato, e que também não estava respeitando esse ataque, porque não tinha conhecimento desse ataque assinado. Né? Deveria estar arquivado em algum local que ninguém sabia. E que logo depois, quando venceu a licitação, o prefeito Silon, eu estava na sala com o presidente Ducha, ele assumiu a responsabilidade de fazer a licitação dos 56 pontos, na época 56, hoje 57, pontos com a licitação global, com todos os quiosques numa licitação única, não sendo lote por lote. Então, ele cumpriu simplesmente a palavra que ele tinha acordado com os quiosqueiros, porque sabia que eram pessoas que moram em Xangri-Lá, que dependem daquilo ali, e palavra dada, palavra cumprida. Né? Aí, logo depois, veio o promotor, que mais uma vez, hoje o Brasil, né, não se respeitam mais os poderes, simplesmente um poder quer passar por cima do outro. Um promotor, tudo bem, que estudou, se profissionalizou naquilo ali, foi lá, fez um concurso federal, passou como promotor, e que veio para um município litorâneo, e que não sabe da realidade do município, e vem aqui e diz, não, eu quero que seja assim, e pronto. Certa feita aqui, ainda o vereador Davi ainda não entendeu o que falei, mas eu acho que quem governa o município é quem foi eleito, é o prefeito que teve 5.000 votos, é o vereador que, hoje, os 9 vereadores que representam aqui a totalidade da população de Xangri-Lá, são essas pessoas que hoje estão aqui dando a cara a tapa, que a população bate na porta de cada um, ou vem aqui na Câmara, ou vai na Prefeitura. Não é o promotor que está lá atrás, que para chegar nele é muito difícil. É muito difícil para chegar nele. Tanto é que não vai vir aqui, vai ser feito uma audiência, uma reunião online. Tudo bem que hoje temos a pandemia, mas que já está, graças a Deus, controlado. Ele poderia vir aqui fazer uma comissão de 3, 4 vereadores, de repente o presidente da associação. Não, ele quer fazer online porque ele tem medo do povo. Ele tem medo de vir dar a cara aqui, seu vereador Davi. O senhor sabe disso. É muito fácil lá atrás da mesa dele, lá no Ministério Público Federal, lá, que para chegar lá, meu amigo, é complicado, ficar dando canetaço no município,
e o prefeito aqui levando pressão, os vereadores levando pressão, né, e a população sendo prejudicada, que trabalha tanto, que paga um alvará hoje altíssimo, já que se tornou caro essa licitação. Então, vereador Giovanni, tenho certeza que os 9 vereadores aqui são a favor, e esse projeto foi muito bem retirado hoje pela mesa diretora, e aguardamos, né, as cenas dos próximos capítulos, e que, por sorte, né, a cabeça da juíza lá nesse mandato de segurança, ela leia bem, veja que a situação é favorável a eles, que dê esse mandato de segurança e que o contrato seja mantido até o seu final. Obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais de 10 minutos para cada vereador. Com a palavra a vereadora Vivian, do PTB. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores, presidente, assistência. Em nome do Volney, saúdo a todos que estão aqui. Falando um pouquinho sobre, esse debate aí dos quiosqueiros. Gente, independente do que a gente fale aqui, é só um debate. Não vai mudar a situação. Independente do que a gente fala aqui, a gente está falando praticamente de siglas partidárias, que eu acho que não é o momento. Eu acho que o momento é nós dar as mãos aos quiosqueiros, que eu acho que todos nós queremos isso aqui, para poder tentar resolver esse problema. Não importa se o ataque foi em 2013, se a licitação foi em 2017, qual foi o prefeito que errou. Agora é corrigir o erro, porque quem está sendo prejudicado é o quiosqueiro. E cada um de nós que estamos aqui, nós tivemos o apoio deles, independente se uns tiveram mais, outros tiveram menos. Mas a gente teve o apoio. E hoje a gente está aqui representando essa classe, como muitas outras. Então, não adianta a gente debater aqui, julgar, dizer que foi A ou B. Não é hora de nós apontar o dedo, é hora da gente dar as mãos e tentar mudar essa situação. Uma parte, vereadora. Eu acho que não houve prefeito errado. Eu acho que não houve prefeito errado. Eu acho que se foi assinado esse ataque lá atrás, simplesmente não houve conhecimento do prefeito Celso e muito menos do prefeito Silon. Não houve prefeito que estava errado nessa situação. Vereadora, eu não disse que pessoa A ou B fez errado. Eu disse que não é hora de nós apontar os erros. Então, independente de quem teve erro, eu acho que a gente tem que debater e buscar a solução. Não ver o que estava errado lá. E, através do Ministério Público, hoje a mesa decidiu, em conjunto, e nós buscar o Ministério Público. Porque nós somos legisladores, nós temos que fazer o que a lei manda. Não adianta a gente passar por cima da lei. Então, todos nós sabemos que é dessa forma e é o caminho. Não adianta nós debater aqui, jogar para um ou para outro. É buscar a solução em conjunto. Certo? Isso é sobre os quiosques. Também quero deixar aqui, não poderia deixar de trazer alguns dados, já que nós estamos no Outubro Rosa, eu, como mulher, estou vendo aqui, tem 3 mulheres hoje aqui também no plenário, trazer um pouquinho sobre o Outubro Rosa. O câncer de mama é o que mais incidentes em mulheres no mundo. Trazer um pouquinho de informação aqui. Com aproximadamente 2,3 milhões de novos casos estimados só no ano de 2020. É o que representa 24,5% dos novos casos por câncer em mulheres. E também é das causas mais frequentes de câncer. É o câncer de mama. Também no Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer que mais tem incidentes em todas as regiões do nosso Brasil. Também queria dizer que o câncer de mama é a primeira causa de morte das mulheres. Então, deixar um recadinho como mulher aqui para nós mulheres, procurar mais a prevenção, nos tocarmos, como se diz, se toquem mulheres, que a melhor forma é o caminho onde a gente vai descobrir, se autoconhecer. A gente está numa pandemia, não consegui falar com a nossa secretária, consegui falar com ela hoje, até porque nós estávamos com a internet fora, para saber se o município está fazendo algum tipo de ação nesse mês, mas acredito que vamos fazer. Então, isso é muito importante. A gente tem que debater mais sobre a saúde da mulher, que é tão importante. Também gostaria de falar que dia 8, sexta-feira, hoje vocês estão aqui pela luta,
né, para permanecer na beira da praia. Mas eu acho que, como nós, cidadãos, nós temos que abraçar todas as lutas que diz referente ao nosso município. E dia 8 nós vamos ter audiência pública aqui do plano diretor, a partir das 19 horas. É interessante toda a comunidade participar. É o momento de a gente trazer ideias, trazer pensamentos, poder fazer junto esse plano diretor, que é o que vai refletir lá na frente na nossa cidade. Então, fica aqui o recadinho, né, para que todo mundo que possa vir participar sexta-feira, a partir das 19 horas, né, presidente? Essa casa vai estar aberta para discussão, para opinião, para nós debater a respeito disso. Além do mais, é isso. Uma boa noite, um bom início de semana a todos. Explicações pessoais 10º para a Casa do Vereador. Com a palavra o vereador Jorge, do PDT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assistência, especialmente aos nossos permissionários de quiosques aí da Beira-Mar. Eu que tive a honra de, por praticamente 20 anos, também fazer parte dessa categoria e sei da realidade deles, sei como é difícil o trabalho do quiosque, né? E às vezes causa uma sensação, né, nesse caso da licitação, de pessoas de fora achando que aquilo ali é uma mina de ouro, mas não sabe do trabalho que dá para te fidelizar o cliente, para te ter aquela clientela de chegar na abrir a temporada e ter os fregueses de caderno, pessoas de confiança que vão lá e fazem uso durante toda a semana da bebida, do milho verde, tudo no caderno, né? E estão acostumados com aquela pessoa. Quando há uma troca de um permissionário de quiosque, vocês têm que ver a diferença que tem. As pessoas não têm aquela confiança de chegar lá e continuar fazendo. Então, isso causa uma aparente situação em que pessoas que estão olhando de fora acham que aquilo lá é uma facilidade e vão lá e dão um lance de 30 mil. Mas a gente sabe qual é o valor que se arrecada. Agora, os nossos concorrentes acham que aquilo ali é uma Babilônia. Então, como tenho conhecimento de causa, eu me alio, e como todos os vereadores, né, para que a gente possa manter os nossos permissionários e dê melhores condições para eles, para que eles possam... Porque aquilo ali é o cartão de visita do município. Os veranistas são ali, são bem atendidos, o turista. Então, nada melhor e mais justo que esses permissionários possam executar o seu trabalho com tranquilidade. A respeito dessa TAC, até para colaborar, essa TAC não foi... TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, ela não foi assinada só por Xangri-Lá. Essa aí foi uma exigência do SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, onde Tramandaí, Torres, Capão da Canoa, Xangri-Lá, enfim, os municípios tiveram que assinar esse termo de ajustamento de conduta. Então, só para contribuir a respeito disso. Gostaria de, mudando de assunto, a colega vereadora Vívia falou a respeito das audiências públicas, né? No sábado, nós participamos lá no GTC 20 de setembro, juntamente com a vereadora Vívia, o colega vereador Davi, da segunda audiência temática territorial. Na sexta-feira já havia sido realizada aqui na Câmara a primeira audiência. E agora, na próxima sexta-feira, dia 8, será a terceira, onde vai se falar de um assunto muito importante e que também reflete lá na Beira-Mar, que é a questão do saneamento. Como diz o relatório do professor Benami, a nossa situação é preocupante. Até o nosso colega vereador Adalcir, que trabalha na área que faz esse trabalho de saneamento, tem conhecimentos de causa e pode nos afirmar. Se a gente não cuidar do nosso solo, se a gente não cuidar do nosso meio ambiente, daqui a pouco nós não teremos mais a nossa praia, porque a poluição chegará a níveis tão alarmantes que, infelizmente, as pessoas não terão mais acesso. Então, é importante a participação. Na sexta-feira, todos que possam vir a essa casa, até para ver o relatório do professor Benami, que foi contratado lá em 2018, 2019, e continua fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito isento e técnico, muito técnico, que fala realmente do onde estamos e para onde vamos, e o que precisamos fazer para a gente poder chegar lá. Então, é muito importante a participação, que as pessoas possam vir participar. E também no dia 15, né, presidente, será lá na Manuel Prestes, em Raia do Mar, também será realizada, onde será contempladas aqueles bairros ali do distrito de Raia do Mar. Então, muito importante essa participação das pessoas, vamos participar, porque esse plano diretor, essa revisão é muito importante para os destinos do nosso município. Demais,
desejar uma abençoada semana a todos vocês, principalmente aqueles que nos acompanham através do Facebook e do YouTube. Muito obrigado. Explicações pessoais, 10 para cada vereador. Com a palavra, o vereador Adalcir Rodrigues, do MDB. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assistência que nos acompanha pelas redes sociais, assistência presente aí. Venho a essa tribuna também para comentar a situação dos quiosqueiros aí, questão do contrato, de uma decisão judicial. O projeto chegou a essa casa, né, hoje, com pedido de urgência. Essa urgência, em 30 dias, ela tranca a pauta. Então, a gente tem 30 dias, né, combinamos isso com os demais vereadores da mesa, para tentar achar uma solução. A gente sabe que não é fácil, né, a gente sabe que existe uma decisão, não é uma quebra de contrato de forma unilateral, não é isso. Né, para quem sabe, uma decisão judicial transitada em julgado, sob pena do prefeito atual pagar uma multa de R$500 dia. Né? Então, o prefeito com certeza não queria ter mandado esse projeto de lei para cá. Nenhum dos 9 vereadores aqui, né, queria estar com essa situação, mas ela existe. Ela existe e ela tem uma possibilidade de não, né, existir quiosque na beirada da praia neste ano. Então, ela é séria. Todos nós vereadores, nós se solidarizamos com cada um dos quiosqueiros, porque cada um dos quiosqueiros tem uma família, às vezes mais de uma por trás. Então, mas é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Então, a decisão inicial é de uma convocação, de uma reunião com o promotor público, para que a gente possa explanar. A situação está muito próxima do verão, né? Então, que a gente pactue com ele ali algo que seja razoável aí para atender a todos, né? Aos quiosqueiros, à comunidade veranista que vem, né, para nossas praias aqui. Então, com certeza, todos aqui vão ter o grau de responsabilidade, e ninguém aqui, eu estava ouvindo os discursos, né, eu acho que quer algo diferente que não seja, né, colaborar com essa questão aí de nós termos aí, né, não uma licitação agora, que eu acredito que não seja a mais oportuna, né, mas que a gente tenha uma solução que seja a melhor possível para todos nós. Quero aqui, né, algo que está acontecendo no município de Xangri-Lá, a questão do plano diretor, algo extremamente importante e que é um divisor de águas, né. Também o Ministério Público está com lupa em cima deste plano diretor. Por uma série de razões aí, muitas pessoas, né, querem que se faça um plano, né, que contemple o desenvolvimento do município de Xangri-Lá. Tem alguns que são contrários, né? Então, isso tem que ser discutido, os 9 vereadores eles têm que ouvir a comunidade e vai chegar o momento da gente decidir, né? Então, a gente tem que conclamar vocês, né, as pessoas que nos assistem, as pessoas aqui presentes, para participarem dessas reuniões. São 6 reuniões, né, onde vai oportunizar a todos a participação. O trabalho está sendo apresentado pela URGS, né, um trabalho feio, um trabalho técnico. Esse trabalho já iniciou lá em 2019, e a gente tem que concluir ele. Então, conclamo a todos os munícipes de Xangri-Lá que possam, né, e que queiram nos ajudar, né, a definir o rumo do município de Xangri-Lá. Ela pode ser assistida de forma presencial, aqui na sexta-feira, às 19 horas, ou de forma remota pelas redes sociais também. Agradecer a todos e desejar a todos aí uma boa semana de trabalho. Obrigado. Explicações pessoais, 10 para cada vereador. Convido a vereadora Vívia para a mesa.
Faça uso da palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, nossa comunidade presente. E agora eu acho pelo Facebook também, Zé? Ainda não? Também pelo Facebook agora também. Uma boa noite a todos. Voltando um pouquinho a falar hoje eu vou usar, não vou demorar muito a usar a tribuna, falar dos quiosques novamente aí, repetir, né, que somos todos a favor e vamos continuar sendo a favor. Repetir novamente, o único medo que a gente tem é de nós ficar a praia sem os quiosques. O vereador Sérgio colocou que somos soberanos aqui na votação, claro, nosso voto quem manda é nós. Podemos ser contra, mas daí o MP também proíbe dos quiosqueiros usar. Então é complicado. E isso a gente não quer. Ninguém quer. O vereador também não quer. Nós queremos quiosque na beira da praia. Nós queremos que, principalmente, os quiosqueiros usem a beira da praia para fornecer os alimentos, as bebidas, enfim, para a nossa comunidade, para o nosso morador, para o nosso veranista que vem. Eu acharia muito feio a nossa praia sem quiosque. Infelizmente, corremos esse risco. Não nos coloquem contra os quiosqueiros. Não somos contra os quiosqueiros. O nosso medo, vou repetir, o verão sem quiosque. Se nós rejeitar o projeto aqui, vamos tentar primeiro que não serve público. Se nós rejeitar o projeto aqui, corre esse risco. Mas quem sabe na próxima reunião com o MP, a gente consiga uma luz que possam ficar os nossos quiosqueiros, que o Ducha sabe muito bem que o mandato passado, todos os vereadores, não só, eu citei nós três, que nós três votamos, mas todos os vereadores eram a favor dos quiosqueiros. Infelizmente, tem essa situação, desse risco. Tomara que a gente consiga reverter isso aí. Tomara que a gente consiga reverter isso aí. Claro. Da parte, vereador. Veja bem, o Ministério Público está determinando que faça a licitação. Tá? Eles são realmente ruins de negócio. Tá? Quando eles encasquitam com alguma coisa, é difícil tirar isso da cabeça deles. Bom, aí vamos ter uma reunião com o Ministério Público. Tá? O Ministério Público diz, não, tem que ter a licitação. O que nós, vereadores, precisamos fazer? Nós precisamos chamar o Executivo aqui, tá? E tentar ver a melhor maneira de como vai ser feita a licitação. Se for uma licitação em uma mesa redonda, com todos os quiosqueiros, um vai respeitar o outro automaticamente, aí será uma licitação justa. O que não pode é, como está tramitando na cidade, sendo conversado, que é envelope fechado. Eu vou dar uma envelope fechado de 10 mil reais, porque eu sei quanto ganho, e o outro lá vai dizer, não, mas o cara está rico e vai dar de 50 mil reais, me tirou o quiosque. O senhor está me entendendo, presidente? Nós aí temos que sentar com o departamento jurídico do Executivo e tentar modificar, discutir como vai ser feita a licitação. Transparente e com todos os quiosqueiros juntos em uma sala, no ginásio, seja lá onde for, em uma mesa redonda, um olhando no olho do outro e jogando os preços. Nós queremos prejuízo para o município e não queremos prejuízo para os quiosqueiros. Eles têm que ganhar? Tem. Ah, eles têm que pagar o município? Tem. Mas que tudo seja justo. Não, vereador, eu acho que com certeza a licitação vai ser justa. Eu tenho certeza absoluta e não custa nada, sim, se tiver que fazer a licitação, chamar o prefeito, né? Tomara que não, tomara que a gente consiga resolver com o MP, tomara. Mais uma possibilidade, que nem o senhor citou também, de nós não correr o risco de ficar sem o quiosque na praia, sem ninguém, né? Se tiver que fazer, se tiver obrigar mesmo, fazer com certeza justo para todo mundo. Mas vamos torcer que semana que vem a gente possa ter, né, mais uma vez,
tentar resolver essa situação. Semana passada, né, o nosso prefeito colocou na rede social as casinhas, essas modernas, na verdade são guardas-vidas, né, os salva-vidas nossos, essas modernas, que não é para esse verão, tá? Não é para esse verão. Daí houve algumas críticas, não sei o quê, tem muita coisa para fazer, gastando dinheiro. Gente, não vai sair nada dos cofres do município. Não vai sair R$1. O que não dá para deixar do jeito que está. Isso não dá para deixar do jeito que está. Vai ser empresas privadas que vão fazer essas casinhas dos guardas-vidas, salva-vidas. Então não vai sair nem R$1, gente. Então, quem às vezes não conhece o nosso município, apenas nós estamos tentando, junto com o prefeito, melhorar. Não é para esse ano, tá? Não é para esse ano, porque o pessoal, mas esse ano, daí uns colocam, duvido, só daqui. Gente, vamos apostar, vamos ter fé que vai sair. Eu tenho certeza que vai sair, dependendo do nosso prefeito, ele quer, vai sair. Uma parte, vereador. Claro. Todos aqui torcem que saia, realmente é um projeto, né, lindo, né, muito bonito, que foi montado, né, pelo arquiteto Teandro, até parabenizo ele pela disponibilidade de doar esse projeto para o município. Mas o que a gente questiona, até nem tem questionado, mas vou questionar aqui, é porque, né, quando foi deixada aquela licitação de R$176 mil para as 25 guaritas, assinado ainda pelo secretário de Turismo, foi o secretário Joel na época, e logo depois foi feito o desbloqueio e o distrato do contrato assinado, né, com a empresa, que sairia R$7 mil cada guarita nova, estilo aquela de Capão da Canoa. Tudo bem, se depois quisessem modificar, não teria problema nenhum. Mas foi perdida a oportunidade, senhor presidente, vereador, de termos hoje, né, umas casinhas numa melhor forma do que está hoje, né? Foi tentado tantas vezes fazer por troca de publicidade, não se conseguiu. E aí, quando foi licitado por um valor barato, as 25, não foi feito ainda. Enfim, só vim aqui. Desculpa. Eu acho o seguinte, eu acho que nós moramos no município mais rico da América Latina na proporção. E aquelas casinhas para salva-vida, top, o município merece. Só que nós também temos que trabalhar, daqui a pouco, um projeto para as empresas privadas investir e patrocinar com sua propaganda. Quem sabe também um projeto de uns quiosques lindo ao lado daquelas guaritas. Vai ficar show de bola, porque as guaritas ficou bonitas, hein? Não vai existir igual no litoral e não sei pelo Brasil afora. Ficou linda de verdade, top. E Xangri-Lá merece isso. O vereador Sérgio parece que lê as mentes, né? Porque mais ou menos isso aí é o pensamento do prefeito. Só mais uma partezinha, senhor presidente. E que o senhor prefeito vá antes no Corpo de Bombeiros, para não que aconteceu o que aconteceu há 2 anos atrás, que quando algumas empresas adotaram as guaritas, né, os salva-vidas não deixavam colocar, porque era de cor azul. Está aqui o presidente dos quiosqueiros, que lembra muito bem disso aí, que a gente tentando permitir uma empresa colocar sua publicidade e o salva-vida arrancando. Então, que ele deixe bem costurado com o corpo de bombeiros, que depois dá esse suporte com os salva-vidas, para que não esteja nenhuma indisposição lá na frente. Eu vou começar a não dar mais parte para vocês, porque vocês querem debater tudo, né? Mas tá certo. Brincadeira. Mas voltando ao assunto, que nem o vereador Sérgio falou ali, realmente o prefeito ele quer também modernizar, num geral, a praia toda. Vamos começar as casinhas dos guardas-viva, né? E ali na frente ele tem a ideia assim de modernizar os quiosques, fazer um padrão tipo as guardas-vidas, as casinhas, porque realmente eu não vi Tramandaí, realmente eu não vi, mas realmente a nossa praia é rica, como fala, e merece coisa melhores,
coisas bonitas para o nosso pessoal, nossa comunidade, nosso veranista, que vem todo ano, e nós também, que a gente está presente aí, a gente precisa mudar a cara do nosso município, e a gente percebe que já está mudando. Encerra a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 18 de outubro, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Boa noite a todos.